Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está tratando sobre apologética. Estamos tratando sobre a defesa da fé. A lição vem nos despertando, vem nos chamando a atenção para nós olharmos em volta e percebermos que a igreja do Senhor vive sob ataque. E é por isso que o tema do trimestre é os ataques contra a igreja de Cristo. E o subtema fala das sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós já estamos diante da lição de número 6, que trata da sutileza das ideologias contrárias à família. Perceba que são sutilezas, são coisas sutis, coisas bem suaves que têm atacado a família. Este é o nosso segundo vídeo, nós fazemos sempre 6 vídeos durante a semana, você deve assistir o de ontem, pois iniciou a temática ontem, essa temática é a temática desta semana, e querendo Deus nós teremos mais 4 vídeos à frente para completar os 6. Na leitura de hoje, terça-feira, nós leremos em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que trata sobre a família como célula máter da sociedade. A família como célula máter da sociedade. E faremos logo a leitura para que possamos ter tempo para fazer o comentário. Terça-feira, Gênesis capítulo 2, versículo 24, nós estaremos lendo hoje na tradução Revista Almeida e Corrigida, fazendo uso da Bíblia Sagrada com letras grandes. É uma Bíblia que não é de estudo, é uma Bíblia simples, mas com o conteúdo que nós precisamos. Acompanhe conosco essa leitura e daqui a pouco nós comentaremos a respeito. A família como célula máter da sociedade. Veja o que diz aqui, versículo 24 de Gênesis capítulo 2. Portanto, existe algo para trás que começa no capítulo 2, do versículo 4, aliás, começa no versículo 18, que fala como Deus criou a mulher, a formação do homem e da mulher. Aí o texto agora chega no versículo 24 e diz, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne. Preste atenção. Nós estamos falando de família como célula máter da sociedade. E aqui, você, eu e os demais que verão este vídeo, precisaremos estar alertas para a forma como o inimigo trabalha. Quando disse célula máter, está falando da origem, está falando do princípio. É como se fosse o esteio que serve de arrimo de uma construção, a coluna principal. Quando você tira aquela coluna, a estrutura, seja ela do tamanho que for, ela não suporta e cai. Nós temos, por exemplo, a nossa espinha dorsal, a nossa coluna que sustenta desde as nossas pernas, os nossos pés até a nossa cabeça. Se você tirar essa coluna vertebral, essa espinha dorsal, digamos assim, o corpo não passa de um saco que não vai se colocar em pé. Do mesmo jeito, quando Deus criou o casal, criou Adão e depois fez Eva e os uniu, e o Senhor determinou que eles se multiplicassem, eles agora multiplicaram-se e passaram a viver em família, passaram a criar um lar, a ter um lar, um local onde eles poderiam coabitar juntos, onde eles poderiam realizar a vida, onde eles poderiam praticar tudo aquilo que houvesse de necessidade no âmago, bem como um local de proteção. A família, ela exerce um papel tão importante que nós não sabemos explicar exatamente o sentimento de prazer que dá em você estar junto com a sua família reunida. O prazer que dá em você ver uma criança correndo, o prazer que dá em você ver um idoso do seu lado, em você ver alguém próximo, em você colocar comida no prato de alguém, alguém colocar comida no prato para você, você servir alguém, alguém lhe servir, você responder uma pergunta, alguém responder a sua pergunta. Eu bem recente pude dar orientações a uma adolescente que está estudando acerca da aviação e eu achei aquilo interessantíssimo porque você percebe que é útil naquele contexto.
A família, ela serve como uma proteção. Aquele Salmo 91 eu poderia aplicá-lo, entenda, não estamos tirando o sentido do Salmo 91, mas poderíamos aplicá-lo com relação à família. Aquele que habita na sua família poderá desfrutar de coisas maiores. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque este é o sentido da família. De igual modo, você vai encontrar que os grandes homens no mundo inteiro têm uma família, vieram de uma família. Muitas instituições, até instituições secretas, como é o caso da maçonaria, fazem questão de que as pessoas demonstrem que têm família. Não sou maçônico não, viu? Caso alguém ache interessante aí e queira comentar, eu não sou não. Graças a Deus não sou não. Então, eles exigem que você demonstre que você tem uma família. Eles exigem que você mostre que você consegue viver naquele ambiente, que você cuida dos teus filhos, etc. No Novo Testamento, por exemplo, quando vai se falar da separação de obreiros, Paulo manda dizer para Timóteo, Paulo disse para Timóteo na primeira carta, muito claro, capítulo 4, se não me falha a memória, que quem deseja o episcopado ou quem deseja essa carreira ministerial, faz bem. Excelente obra deseja, quer dizer, se é excelente, é melhor do que muitas outras funções que tem por aí, porque deseja servir a Deus, deseja estar na obra. No entanto, em que pese a pessoa ter o desejo, a pessoa tem que ter algumas características, e dentre elas tem que ter uma família. E lá ele vai dizer que traga seus filhos, tem que trazer seus filhos sob sujeição, e aí diz, porque quem não consegue controlar a sua casa, como é que vai controlar a casa do Senhor? Como é que vai estar gerindo diante da casa do Senhor? E assim traz outras características, mas a família está presente. Se você analisar a vida dos grandes homens da história bíblica, eu vou dar um pulo lá para o período do Antigo Testamento, durante o cativeiro babilônico, onde nós temos ali reis que, por ter problema familiar, não conseguiram progredir, prosperar no seu reinado. Alguns deles até fizeram coisas erradas. Por quê? Porque a família em casa influencia aquilo que a pessoa é lá fora. O próprio Senhor Jesus, se eu não estou enganado, agora me falou a mente se foi o Senhor Jesus ou se foi Paulo, que disse, não, foi Paulo, que disse assim, para que não sejam impedidas as vossas orações. Dependendo do problema conjugal que você tiver, as orações vão ser impedidas. Se você vê Paulo falando em Efésios capítulo 6, se não me falha a memória também, é porque eu não estou lembrando o texto exato, mas o Efésios 6 fala do trato dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, mandando não provocar a ira, mandando respeitar e assim por diante. No Antigo Testamento nós temos o caso de Jacó, que quase houve um desastre familiar por causa que a mulher amada de Jacó pegou dos pais uns ídolos que ele tinha de Labão e carregou esses ídolos, e por conta destes ídolos, uma coisa de valor ínfimo, um valor, mas para Labão era muita coisa. No direito a gente chama de o bem da vida, era o bem da vida do Labão, digamos assim. Aí Labão veio atrás com muita gente que queria matar Jacó. Se não fosse a própria filha Raquel, que contou um negócio lá, disse que estava nos dias das mulheres, etc. E não fizeram uma revista na barraca ou foi no camelo dela, teria acontecido um desastre e Jacó estava pronto para isso. Por que não falar de Jacó e Esaú também, que o problema interno na família fez com que a mãe enganasse o pai, ou seja, Rebeca enganasse Isaac, filho de Abraão, fez com que um irmão tentasse matar o outro, fez com que o filho enganasse o pai, porque Jacó, junto com Rebeca, enganaram Isaac, e posteriormente Jacó se encontra de novo com esta realidade, quando estava com medo de Esaú tirar-lhe a vida, e assim por diante, preparou-lhe presente, tal. Por que não ir lá para o Egito, para a casa de Potifar, e ver um problema interno dentro da casa de Potifar? Por que eu estou citando esses exemplos?
Eu estou citando esses exemplos porque a família é a célula máter da sociedade. O inimigo ele tem trabalhado para destruir esta célula máter. Porque destruindo a célula máter, crianças vão crescer com problemas psicológicos. Crianças vão crescer com questões que poderão levá-las a desvios. E depois vai se descobrir que foi um problema na família. Homens não terão segurança porque não terão uma esposa onde se aconchegar, onde pedir conselho. De igual modo, mulheres não terão o apoio dos maridos, a proteção e assim por diante. Quando o inimigo ele ataca a célula máter, ele destrói qualquer pessoa, qualquer político, qualquer religioso, qualquer pessoa, qualquer obreiro. Por esse motivo, nós precisamos perceber que as ideologias momentâneas, presentes, são ideologias contrárias a esta célula máter da sociedade, a família. O inimigo tem trabalhado de forma a criar famílias de núcleos que não são os núcleos criados por Deus. O versículo que nós lemos no 24 de Gênesis capítulo 2, ele fala que, portanto, deixará o homem, pai, mãe, e unir-se-á a sua mulher. Observe bem, são pessoas diferentes, um positivo e um negativo, que Deus criou para que se encaixem perfeitamente e ali formem a família. Dali você sabe que nascerão outros seres, nascerão outros humanos, nascerão outras pessoas, outros servos de Deus. Mas o inimigo, ele faz com que a mentalidade dos homens, do ser humano, contrária à família, querendo destruir essa célula máter, una homem com homem, una mulher com mulher. E isso dá problema. Você acaba não tendo uma família. Bem recente eu fiquei coçando a cabeça para resolver um problema de um casal de homossexuais que viveram juntos e de repente resolveram separar e agora tinha um problema dos bens a resolver. Então entendam, nós precisamos estar alertas, nós precisamos perceber que existe uma artimanha maligna atacando a célula máter da sociedade, que é a família. O homem vivendo em família, o homem vive controlado, vive organizado. Agora, quando eu digo viver em família, é o pai ser pai, é a mãe ser mãe, a mulher ser mãe, é o filho ser filho, é não inverter os polos, é saber quem manda, é saber quem protege, é saber quem trabalha, é saber quem recebe ordens, é saber quem participa, quem auxilia. Precisamos cada um saber qual é o nosso papel nesse contexto. É saber que todos juntos precisamos servir a Deus. Tá bom? Aproveite aí, se você gostou desse comentário, desta reflexão, deixe o teu comentário. Compartilhe, curta, comente e vamos continuar abençoando outros com a palavra de Deus. Querendo Deus, amanhã faremos um novo vídeo e faremos também novas abordagens. Fiquem todos na paz do Senhor.